Olha só que segredo interessante eu vou te contar hoje. Tem café que aguenta geada e sol de rachar, sem sofrer quase nada. E tem café que queima na primeira sentida de frio. E não é sorte, meu amigo. É um detalhe que quase ninguém cuida e que separa quem colhe as sacas cheias de quem fica só, lamentando depois. Fica comigo até o fim que eu vou te contar certinho o que é isso, porque essa é conta que dói no bolso. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo. Teve um ano lá na minha lavoura que veio uma geada. Não foi geada forte, dessas que mata o pé inteiro, não. Foi uma geada mais fraca, dessas que passa e você nem percebe direito. Só que numa parte da lavoura as folhas queimaram na ponta e caiu bastante folha nova. E na outra parte, praticamente nada. Mesma fazenda, mesma noite, mesmo frio. Eu fiquei um tempo sem entender por que uma parte sofreu e a outra não. E foi aí que eu fui atrás de entender o que fazia essa diferença. Isso aí é dinheiro indo embora quando você não entende, porque queda de folha hoje é saca a menos no ano que vem. Olha só, cafeicultor, deixa eu te fazer uma pergunta que incomoda. Você sabe quanto está custando de verdade produzir uma saca de café nessa safra? Não é quanto o mercado paga, é quanto sai do seu bolso até aquela saca chegar pronta na mão do comprador. A verdade, meu amigo, é essa. A maioria só descobre esse número quando a colheita já acabou. Aí a margem apertou. O ano quase não deu lucro e não dá mais tempo de corrigir nada. Eu já vivi isso na pele, não é conversa. E o problema não é preguiça, viu? Cafeicultor acorda cedo, enfrenta sol, chuva, praga, preço baixo, trabalha que nem condenado todo santo dia. O problema é não enxergar o número certo. A anotação em papel se perde, planilha fica velha, ninguém atualiza. E no fim da safra fica aquela pulga atrás da orelha. Será que eu ganhei dinheiro ou só paguei para trabalhar? Eu só parei de andar no escuro quando conheci o meu cafezal. Um aplicativo feito para a realidade da nossa lavoura, não para escritório de cidade grande. Você anota custo, chuva, aplicação, colheita, venda, tudo pelo celular. E olha que interessante, dá até para falar em voz alta no meio do cafezal. Sem internet, ele guarda e organiza depois sozinho. Em poucos segundos você sabe quanto custa cada saca que sai da sua terra. Sabe o lucro real da safra, sabe qual talhão está dando resultado e qual está só dando trabalho. E sabe onde dá para cortar gastos sem perder saca? Porque uma coisa é certa, anota aí, você não manda no preço do café. Isso quem decide é o mercado, mas o lucro esse é seu. Depende da decisão que você toma dentro da porteira. Quem sabe quanto gasta sabe negociar, sabe onde melhorar e sabe onde está deixando dinheiro na mesa, escondido sem perceber. Preço é conta do mercado, lucro é conta de quem controla. Começa de graça, sem cartão. Acesse meucafezal.com ou clica no link aqui embaixo na descrição e passa a controlar sua safra hoje. Quem não anota, paga. Antes de eu te contar o que eu descobri, deixa o like aí, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais gente que está perdendo saca sem nem saber. Olha só que conta simples, o café ele veio lá da África, nasceu e cresceu na sombra do mato, protegido. Quando trouxeram ele para cá, para plantar em fileira, no sol pleno, para poder mecanizar a colheita, a gente tirou dele a proteção que ele sempre teve. E o pé de café continua carregando isso, lá no fundo dele, como se fosse uma lembrança antiga. Então, quando bate um sol forte demais, ou vem um frio de rachar, a planta sofre mais do que devia, porque ela não nasceu para aquilo. E quanto mais adubo, mais água, mais tecnologia você bota para produzir mais saca, mais sensível esse pé fica para esses estresses. Isso é o que ninguém te fala quando te vende produtividade alta. Você está deixando o pé mais fraco para aguentar clima ruim. E é aí que entra o tal do segredo que eu falei lá no começo. Existe hoje uma tecnologia que ativa dentro da planta um mecanismo de defesa que já existe nela, só que ele fica desligado até precisar. É tipo assim, imagina que dentro de cada folha existe uma proteína que funciona feito chapéu, que protege a planta do calor extremo. Só que esse chapéu fica guardado, esperando o momento certo. Quando você usa esse tipo de produto, é como se você entregasse esse chapéu para a planta antes da hora, deixando ela preparada antes do estresse chegar. Não é milagre, viu bem? Não é isso que eu estou falando. Se vier uma geada de 7, 8 graus negativos, não tem chapéu que segure. Mas para a maioria das geadas que a gente pega aqui, para o sol forte de outubro, novembro, isso faz toda a diferença. Você já mandou fazer análise de solo esse ano ou está adubando no escuro sem saber se seu café está preparado para o que vem por aí? E aqui que eu quero peitar uma crença que quase todo produtor tem. Muita gente acha que proteger o café do clima é só questão de sombrear, de irrigar, de regar bem que resolve. E não resolve sozinho, meu amigo. Você pode ter água sobrando e mesmo assim ver a planta queimar numa geada, porque o problema não é só de fora para dentro, é de dentro para fora.
É o metabolismo da planta que precisa estar ativado, preparado com a defesa ligada antes do frio chegar. Regar depois que já geou não adianta nada, a queimadura já aconteceu. É que nem gente, uai. Você não toma remédio depois que já pegou a doença toda, você se previne antes. E é isso que separa quem só reage do clima de quem se antecipa a ele. Agora vamos para a conta que interessa. Numa geada mais leve, que não mata o pé, mas queima a folhagem nova, você perde uma boa parte da área foliar da planta. E folha é o que faz fotossíntese, é o que alimenta a produção do ano seguinte. Numa área tratada com esse tipo de proteção antes do frio, a queda de folha foi bem menor comparada com a área sem proteção nenhuma. Isso representa, dependendo da severidade, algo em torno de 5 a 10 sacas por hectare de diferença na safra seguinte, em 130 hectares, que é o tamanho da minha lavoura. Isso é uma conta que passa fácil de 600, 700 sacas de diferença. No preço de hoje, isso é centenas de milhares de reais que ficam no bolso ou que vão embora, só por causa de um pé que não estava preparado para a geada. De qual região você está me assistindo aí? Quero saber quem mais está pegando esse tipo de estresse igual a gente aqui no Cerrado. E chegou a hora de eu te contar como que isso funciona na prática, porque é isso que vale a pena guardar. Esse tipo de produto ele é aplicado via folha, direto na planta, e o momento certo faz toda a diferença. Se você vai enfrentar geada prevista, o ideal é aplicar umas 48 horas antes, para a planta já entrar no frio com a defesa ligada. Se você está na época de florada, que é quando a planta gasta mais energia e fica mais vulnerável, também vale aplicar, porque ajuda no pegamento da flor, que é o que vira saca lá na frente. E se você trabalha com muda, viveiro, plantio novo, o momento de tirar o sombrite e jogar a mudinha no sol também é hora crítica, porque muita muda não morre de falta de água, morre de excesso de luz de uma vez só, sem estar preparada. A dose usada geralmente gira em torno de 1 litro por hectare nas plantas formadas, e uma proporção bem menor para o viveiro. E o pulo do gato é esse. Você pode aplicar junto com a adubação foliar que você já ia fazer, junto com o defensivo que você já ia passar. Não precisa de aplicação separada, não precisa de trator rodando 2 vezes. Você só soma essa ferramenta no que já é rotina sua. E o segredo, no fim das contas, é esse. A planta já carrega dentro dela a capacidade de se defender do estresse. Só que essa defesa fica desligada até você ativar ela. Quem entende isso, deixa de correr atrás do prejuízo depois que a geada já passou e passa a se preparar antes. É a diferença entre torcer para o clima ser bom e trabalhar para que sua lavoura aguente quando ele não for. Cafeicultura sem erro não é sorte, é controle. Se você ainda não olhou para isso na sua lavoura, é hora de olhar antes da próxima geada bater na sua porta. Quem não anota, paga. Até o próximo vídeo.